Olá pessoal, estamos começando mais um Falando de Educação e Trabalho. O tema que eu queria trazer para esse nosso encontro desta semana é um tema muito relevante, né? Que é o tema do sucesso profissional. Eu normalmente, quando seleciono os assuntos que eu vou tratar aqui, eu penso naquelas perguntas, naqueles questionamentos que os meus alunos fazem nas aulas, que os empresários aí fazem nas palestras, né? E esta semana, uma pergunta que apareceu aí bastante relevante foi sobre sucesso profissional, né? O que é o sucesso profissional, né? E eu costumo dizer o seguinte, no meu entendimento, o sucesso é quando o talento encontra a oportunidade. Então, para mim, sucesso é talento mais oportunidade. Quando falamos em talento, podemos falar daquelas coisas que naturalmente você tem aí como competências, né? Ou daquelas competências, daquelas habilidades que você desenvolveu, que você treinou, né? O que acontece muitas vezes é que nós temos a competência, nós temos o talento, mas não surge, ou pelo menos nós não vimos quando a oportunidade apareceu, né? Então tem muita gente, vocês vão, se percorrerem a memória de vocês, do relacionamento de vocês vão perceber que ao longo da vida vocês conheceram pessoas com talentos extraordinários, mas que nunca tiveram uma determinada oportunidade. Tem aquele seu amigo que é um tremendo de um jogador de futebol, mas nunca conseguiu passar numa peneira de um time relevante. Tem aquele seu amigo que toca violão muito bem, mas nunca conseguiu se tornar músico ou viver só da música. Tem aquele seu amigo, aquela sua amiga que canta muito bem, mas nunca aconteceu, nunca apareceu a oportunidade de mostrar esse talento, né? E fazer sucesso na carreira profissional. A gente também vê muita gente que tem oportunidade, mas que falta o talento. Então, se a gente aí recorrer à memória, a gente vai se lembrar de corredores de Fórmula 1 que não conseguiram transferir o seu talento para os seus filhos, para os seus familiares. A gente vai lembrar aí de jogadores de futebol, de jogadores de basquete que foram fenomenais, mas que os filhos não chegaram nem perto do talento do pai, né? Então não faltou oportunidade para essas pessoas, faltou talento. Então tem pais aí de cantores, de cantoras do ritmo sertanejo, né? do sertanejo, que abriu portas para os filhos, mas os filhos não deslancharam. E quanto à oportunidade, deixa eu falar um pouquinho de oportunidade também, né? Minha mãe dizia sempre o seguinte, né? Que você precisava estar preparado para quando o cavalo passasse selado, né? Para subir nesse cavalo, né? Também é uma forma de falar aí dessa questão da oportunidade. O que acontece às vezes é que nós estamos tão fechados que a gente não percebe quando a oportunidade aparece ou quando o cavalo passa selado. Tem uma história, aliás, é um caso real, né, que eu gosto muito de contar e que eu dei até o nome de Síndrome de Stu. O que é a Síndrome de Stu? Stu é o Stuart Sutcliffe. Ele era um aluno de pintura que tocava baixo na banda de um amigo dele, né? Então eles tinham lá parte do dia destinado a aprender a pintar e nas horas vagas eles iam tocar num barzinho lá na Inglaterra, num pequeno conjunto, né? E a esposa, aliás, a namorada do Stuart Sutcliffe, ela convenceu-o a abandonar aquela banda, aquele conjunto musical, que aquilo provavelmente não ia dar em nada, que aquilo não era uma opção de carreira, né? E aí o Stuart deixou a banda e só se dedicou à pintura, né? O amigo do Stuart chamava-se John Lennon e a banda depois
virou os Beatles, né? Essa é uma história verdadeira, viu? É uma história que fala do Beatle perdido ou do quinto Beatle, né? Que é esse tal de Stuart, né? O Stuart faleceu, se eu não me engano, com 22 anos de idade de AVC, né? Não sei se foi uma causa natural ou foi da raiva que ele sentia de ter trocado aquela banda pelos cursinhos de pintura, né? Mas a vida é assim, viu, gente? Nada vai dar para a gente a certeza disto ou a certeza daquilo. Quando a gente ensina administração, nós chamamos isso de trade-off. Trade-off é fazer escolha. Quando eu faço escolha, eu abandono esta outra parte que eu não escolhi, né? Então, nossa vida é feita de escolhas. E o sucesso aí ao longo da carreira está relacionado às escolhas que a gente faz. Mas eu queria pontuar aqui, sobretudo para as novas gerações, a gente tem direito de errar. Né? Um filme que eu gosto muito é um filme chamado Yes Man, ou Sim Senhor. É um filme com o Jim Carrey, que ele entra numa seita, vocês já devem ter assistido, ele entra numa seita e aí lá o comandante da seita, né, diz para ele que ele tem que dizer sim para tudo dali para frente, né? E ele resolve seguir a orientação e começa a dizer sim a tudo que acontece, né? E o filme mostra a quantidade de oportunidades, de coisas que a gente pode descobrir quando a gente diz sim a algumas coisas, né? Então, às vezes, é necessário dar um salto no escuro, né? Então, como é que eu quero resumir a nossa história aqui, né? Sucesso é uma somatória de talento ou de competências ou habilidades aprendidas, mais oportunidade. Então, cuidado para não ficar só desenvolvendo competência, mas não abrir os olhos para as oportunidades, né? Ou, de repente, de ter medo de dar um salto no escuro e fazer aí uma opção que às vezes parece meia insegura, tá? Temos o direito de errar. Esse é o nosso papo, é o toque que eu queria deixar para vocês aqui nesse nosso encontro, tá? Pensa sobre isso, voltamos semana que vem falando mais uma vez de educação e trabalho. Até lá, gente, um grande abraço.